Olá a todos! Na aula de hoje eu vou continuar falando em refração de luz, isso é, quando a luz atravessa uma superfície, tendo um desvio na sua trajetória devido ao índice de refração do meio no qual ela passa a se propagar. Então, até a aula anterior, eu falei para vocês da lei de Snell-Descartes e também falei aí de posição aparente de objetos, quando eu tinha um objeto dentro de um dióptero, como um peixinho dentro de um lago, e nós analisávamos aí a posição aparente dos objetos, como se a luz estivesse vindo em linha reta. Nesse videozinho aqui de refração, que mostra o experimento da refração, o meu dióptero tem uma das faces planas aqui, né, e uma das faces que é semicircular, metade aí de uma circunferência. Na aula de hoje, como nós vamos falar em prismas, eu vou me reportar aqui a uma imagem muito comum nas capas dos livros didáticos de física, que é aquela figura triangular com as cores do arco-íris representadas do outro lado do prisma. Então, tá aqui uma foto comum de um livro didático de física. Reparem, eu tenho um raio incidente, uma parte do meu raio de luz refletiu nas faces do prisma, uma parte atravessou, sofrendo refração, e ao atingir o outro lado do prisma, sofreu uma nova refração, onde eu vejo aqui o espectro colorido da luz branca, tá? Isso aqui é uma foto tirada de uma situação do laboratório, de um laboratório aí, onde fizeram um experimento para mostrar o comportamento da luz branca, muito estudado por Isaac Newton, e também nós já lemos lá no livro Isaac Newton e sua maçã os vários experimentos de ótica executados por Newton, e um deles era o prisma. Nessa figura que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma ideia em 3D do que vem a ser um prisma e do experimento também numa foto tridimensional. Aqui na minha mão eu tenho um prisma, né, não idêntico ao da foto, porque o da foto ele tem uma superfície S1 paralela a uma superfície S2, a minha tem aqui um corte transversal, esse meu prisma, tá? Ele é de acrílico, esse que tá aqui na minha mão. Eu não preciso de um laboratório específico para observar a refração da luz branca, a decomposição dela, eu posso ver isso pelo meu próprio prisma de acrílico aqui no meu computador, tá? Eu vou posicionar o meu prisma de um modo que vocês consigam também perceber isso, ó, tem uma determinada posição, deixa eu me movimentar o prisma aqui até achar uma posição adequada, aqui, ó, para vocês verem. Então, o que eu consigo observar aqui no meu prisma? Opa, já perdi a posição. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês. Tô segurando aqui o prisma para vocês agora numa posição onde eu tenho aqui, olha, a borda de baixo da minha figura, tá? Aqui eu tenho a luz branca, aqui é o fundo, a parte de baixo do meu computador, nem dá para vocês verem na tela do celular, mas aqui é a parte de baixo do meu computador, aqui é a borda da figura. Olhem dentro do prisma, como é que isso aparece, ó. A borda da minha figura, nessa parte branca, a borda aqui do meu computador, olha, eu vejo espectros que não aparecem quando eu olho direto para a tela. Então, eu consigo identificar aqui no prisma amarelo, vermelho, azul, verde, azul mais claro, um azul mais escuro, idênticos ao que aparece aqui na imagem, na fotografia. Então, à medida que eu posiciono o meu prisma, a luz branca atravessa ele, tá? E ao atravessar o meu prisma, eu consigo observar o espectro colorido da luz branca ao atravessá-lo, tá certo? É só uma demonstração aí do que acontece. Nós vamos sempre desenhar os prismas no caderno usando régua, tá? Aqui eu tenho uma figura completa que eu preciso que vocês tenham no caderno de vocês. Vocês não precisam usar a mesma legenda que eu estou usando nessa figura. Nem sempre eu vou usar essa legenda que eu coloquei aqui. Utilizem a legenda que fica mais prático para vocês. Então, vocês ou congelam a imagem do vídeo agora para copiar essa tela que eu estou apresentando, ou então vocês pegam esse resumo lá no e-book de vocês,
tá? Eu vou construir essa imagem falando de todos esses ângulos que estão representados aqui e mencionando o nome deles à medida que eu for desenvolvendo o meu desenho. E aí, na hora de vocês estudarem, talvez fique mais prático para vocês saberem o que cada um dos ângulos significam a partir do momento que vocês tiverem a legenda em mãos. Lembrando que pode trocar aí as letrinhas do alfabeto grego por letras do nosso próprio alfabeto. Eu vou trocar de tela para construir essa imagem com vocês e fazer a demonstração dos ângulos que eu preciso. Mudei aqui a minha tela, eu aconselho vocês a fazerem o desenho com a régua, tá? O meu não vai ficar tão bom assim, porque afinal de contas eu não estou com habilidades suficientes ainda para usar todo esse equipamento aqui, né? Esse programa, na verdade, que eu tenho, ainda não sei usar todas as funções dele. Mas desenhem aí bem grande no caderno de vocês um prisma, tá? Um triângulo. Quando eu digo bem grande, é bem grande mesmo. Não precisa ser um triângulo equilátero, ok? Nesse triângulo de vocês, marquem alguns lados. O primeiro lado, que é o meu lado esquerdo, eu vou chamar de S1, superfície 1. O lado direito desse meu triângulo, que representa o meu prisma, eu vou chamar de superfície 2, ou lado 2. E a base aqui, ó, eu vou chamar de superfície 3, ok? No meu prisma, lá em cima, eu vou marcar um ângulo, e esse ângulo eu vou representar pela letra A. Ele é conhecido como ângulo de refringência ou ângulo de abertura do prisma. Na superfície 1, eu vou desenhar uma linha imaginária com a régua, ok? Uma linha imaginária, formando 90 graus com a superfície. E essa linha imaginária que forma 90 graus com a superfície é a reta normal 1. É uma linha imaginária. Eu vou pegar um lápis colorido e vou imaginar que estou desenhando um raio de luz que vai atingir exatamente a posição aqui que a minha reta normal encostou na superfície 1 do prisma. Então, aqui está o meu raio de luz incidente. E esse meu raio de luz incidente forma com a minha reta normal um ângulo de incidência que eu vou chamar de θ1. θ1, portanto, quando vocês olharem na legenda, é o ângulo de incidência na primeira superfície. Supondo que o índice de refração do prisma é maior do que o índice de refração externo, eu sei, portanto, que esse meu raio de luz, ele não vai percorrer a sua trajetória em linha reta, porque afinal de contas, o prisma é mais refringente do que o meio externo, o que vai fazer com que o meu raio de luz se aproxime da reta normal, tá? Eu vou desenhar ele um pouquinho mais para baixo, para vocês não acharem que ele está paralelo à superfície 3, tá? Então, meu raio de luz, ele se aproxima da reta normal, sempre com a régua, para não ficar esse desenho feio aqui. E esse ângulo que o meu raio refratado forma com a reta normal, eu vou chamar esse ângulo de ângulo θ2, ok? Põe o chapeuzinho aqui em cima para lembrar que é um ângulo, tá? Se o meu raio de luz tivesse vindo em linha reta, ele teria vindo para cá, mas ele se aproximou da normal. Portanto, esse ângulo que eu tenho aqui em cima, ele é o ângulo de desvio na primeira superfície, e eu vou representar ele pela letra do alfabeto grego, sigma, tá? Então, nada de novo aqui. Se eu imaginar um dióptro plano, eu tenho aqui o meu N1, eu tenho aqui embaixo meu N2, eu desenho uma reta normal, um raio de luz incidente. Aqui estaria o meu ângulo de incidência, que antes eu chamava de I, agora eu tô chamando de θ1. Se meu raio de luz viesse em linha reta, ele viria para cá. Como N2 é maior do que N1, ele se aproxima da normal. Aqui estaria o meu ângulo R, e esse aqui seria o ângulo de desvio, ok? Eu fiz a mesma coisa, só que agora, ao invés da minha superfície estar na horizontal, a minha superfície está aqui assim, ó.
O que mais eu sei? Eu sei que para essa minha primeira superfície, eu posso usar a lei de Snell. O que me diz a lei de Snell? A luz está vindo do meio externo, então N externo. Seno do ângulo de incidência, que eu estou chamando de θ1, tem que ser igual para onde a luz foi, N do prisma, seno do ângulo de refração, que nós chamamos de θ2. E o que mais eu sei em relação à superfície S1? Eu sei que existe um desvio desse meu raio de luz e ele vai ser calculado como módulo do ângulo de refração menos o ângulo de incidência. Se incidiu com 45, refratou com 30, 45 menos 30, 15, que é o ângulo de desvio. Então, eu posso usar a lei de Snell para a primeira superfície, ok? Porém, eu vou continuar analisando o que acontece com o raio de luz, porque afinal de contas, esse raio de luz não vai parar aqui, né? Esse raio de luz, ele vai continuar a sua trajetória atingindo a segunda superfície. Onde ele atingiu a segunda superfície, eu vou desenhar uma outra reta normal. Lembrando, as retas normais são perpendiculares à superfície, isso é, elas formam um ângulo de 90 graus, tá? Vou prolongar aqui meu N1, porque eu preciso que o N1 se encontre com o N2, tanto faz ser dentro do prisma ou fora. Dê um jeitinho aí das retas normais de vocês se encontrarem, não importa aonde no prisma, tá? Reparem que o meu raio de luz agora incidiu na superfície 2, aqui está a minha outra reta normal, e ele incidiu formando um ângulo com essa reta normal, que eu vou chamar de θ1', tá? Aqui é o θ1, ângulo de incidência na primeira face, θ1', ângulo de incidência na segunda face. Agora, a luz está indo de um meio mais refringente, que é o prisma, para um meio menos refringente, que é o meio externo. Se ela tivesse ido em linha reta, eu sei até o que aconteceria com ela, mas como ela está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ela se afasta da reta normal, ok? Pode ser até que reflita nessa superfície, depois a gente vai ver essas situações. Mas se afastou da reta normal com um ângulo que eu vou chamar de ângulo θ2'. Eu tenho uma nova refração aqui desse lado. Se eu pensar na situação como eu estava estudando antes, aqui é o meu N1, aqui é o meu N2, eu desenhei uma reta normal, meu raio de luz incidiu com o ângulo que eu estou chamando agora de θ1'. Como N2 é menor do que N1, o meu raio de luz se afasta, a velocidade dele aumenta. E esse ângulo aqui eu chamei de θ'2. O terceiro princípio da ótica geométrica me diz que o caminho que a luz faz para ir é o mesmo caminho que ela faria para voltar. Então, se eu imaginar que esse meu raio de luz está incidindo na superfície 2, atravessando o prisma e saindo pela superfície 1, eu posso pensar que esse meu raio de luz, ele poderia ter incidido na superfície 2. Desculpem aí o barulho, tá? Então, recapitulando, eu tenho o meu raio de luz agora vindo nessa direção, atingindo a superfície 2. Se ele tivesse ido em linha reta, ele teria vindo para cá, ó. Mas ele sofreu um desvio, que eu tô chamando aqui de σ2. Então, meu raio de luz não veio em linha reta, ele se desviou e nós sabemos calcular esse ângulo de desvio na segunda face. Então, para a segunda face, eu posso imaginar que o ângulo de desvio, esse σ2, ele é o módulo da diferença entre o ângulo de incidência na segunda face e o ângulo de refração na segunda face. Então, se incidiu com 45 e refratou com 50, desviou 45 menos 50, vai dar menos 5,
como é módulo, desviou 5 graus, ok? Nessa segunda face, eu também posso usar a lei de Snell. O que me diz a lei de Snell agora, nessa situação? A luz está vindo do prisma, então, N do prisma, seno do ângulo de incidência na segunda face, que eu chamei de θ1', é igual para onde a luz foi, para o N externo, seno do ângulo de refração, que eu chamei de θ2'. Então, eu vou usar a lei de Snell uma vez para a face 1 e uma vez para a face 2. Nesse prisma que eu desenhei, alguns ângulos me interessam, além de todos esses que eu coloquei. E que ângulos seriam esses? Eu vou marcar aqui em vermelho esse ângulo aqui, ó, externo do lado direito, entre o encontro das duas retas normais. Esse ângulo me interessa e esse ângulo eu vou chamar de ângulo X. Quem é esse ângulo X? Quando comparo ele com todos os ângulos que eu tenho aqui dentro. Eu vou pegar um pedaço do meu prisma lá de cima, ok? Aqui está o meu ângulo A, ângulo de refringência ou de abertura. Aqui está uma das retas normais, que é o meu N1. Aqui está a minha outra reta normal, que é o meu N2. Lembrando que as retas normais formam 90 graus com a superfície. E eu chamei o ângulo aqui do lado direito entre as retas normais de X. Então, eu copiei ali do lado esse pedacinho aqui da minha figura, ok? Eu tenho aqui um quadrilátero e eu sei quanto dá a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Ela dá 360 graus. Quais são os ângulos internos desse meu quadrilátero? Quadrilátero A, que eu tenho ali em cima. O outro ângulo, 90, então A mais 90. O outro ângulo, 90, mais este ângulo interno que eu tenho aqui, ó. Quem é este ângulo interno que eu tenho aqui dentro? Isto tudo tem 180, portanto, esse pedaço aqui seria 180 menos x. Então, mais 180 menos x, isso é a soma dos ângulos internos desse meu triângulo, que tem que dar 360. 90 com 90 dá 180, com 180 dá 360, com 360 do outro lado, isso vai me provar que o ângulo A é igual ao ângulo X. Portanto, nessa minha figura, eu marquei aqui um ângulo, que eu disse que era importante, eu chamei de X, agora eu vou chamar esse ângulo de ângulo A. E por que eu quis marcar esse ângulo A na minha figura? Pelo seguinte motivo, pessoal. Eu tenho um triângulo aí, que eu vou pegar agora, que me interessa bastante, que é o meu raio de luz, ok? Com as duas retas normais, então aqui tá minha reta normal 2, estou ampliando a minha figura, aqui tá minha reta normal 1, opa, não é isso que eu quero que ele faça, volte aqui, aqui está minha reta normal 1, eu tô pegando este pedacinho aqui do meu desenho, só esse pedacinho, aqui está o ângulo A, aqui está o ângulo θ2, aqui está o ângulo θ1'. Eu só ampliei esse triângulo aqui, ó, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Quais são os ângulos internos desse triângulo? θ2, que é o ângulo de refração na primeira face, mais θ1', que é o ângulo de incidência na segunda face, mais este ângulo interno aqui, ó, que eu também sei quanto vale. Isso tudo tem 180. De 180, eu tiro A. Então, esse ângulo interno é 180 menos A. E a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. 180 com 180 vai embora. Então, eu provo que o ângulo A é a soma do ângulo de refração com o ângulo de incidência. Cuidado, é refração na primeira face com incidência na segunda face. E isso vai me ajudar bastante
a resolver os exercícios de prismas. Então, eu preciso lembrar disso também. Outro triângulo importante que eu preciso pegar na minha figura. Então, tá aqui o meu raio de luz, ok? Agora, eu estou pegando na minha figura o prolongamento do caminho que meu raio de luz teria percorrido, ok? Na superfície 1, o prolongamento do caminho que meu raio de luz teria feito, aqui, ó, prolongamento. E eu tenho nesse meu triângulo o desvio na face 1, o desvio na face 2, e eu vou marcar aqui, ó, do lado direito, aqui fora, um ângulo que é importante para mim, ok? Marquei aqui esse ângulo, e esse ângulo aparece na minha figura, aqui, ó. Quem é esse ângulo? Vamos chamar ele a princípio de X, quando a gente não sabe o que é, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo, que é esse triângulo aqui, ó, a soma dos ângulos internos dele tem que dar 180. Quem são os ângulos internos? Desvio 1, desvio na primeira superfície, desvio 2, que é o desvio na segunda superfície, mais este ângulo aqui, ó. E quem é esse ângulozinho aqui de dentro? Isso tudo tem 180, portanto, seria 180 menos x. E a soma dos ângulos internos tem que dar 180. 180 com 180 vai embora, e eu provei agora que esse x, ele é o desvio 1, somado com o desvio 2, que é o que nós chamamos de desvio total. Então, lá na legendazinha de vocês, é o sigma total, tá? E o sigma total, ele é a soma dos desvios totais no meu prisma. Então, eu preciso saber tudo isso para resolver exercícios de prismas, tá? Eu vou mudar de tela. Então, colocando aqui novamente a minha tela anterior, tá aqui a minha figura pronta. Vejam, olha, ficou fora o encontro das normais aqui na minha figura, não tem problema nenhum. E aqui eu tô dizendo exatamente o que corresponde cada uma das letrinhas na minha legenda. Na próxima aula, eu vou resolver alguns exercícios de prismas, para vocês verem como tudo isto aqui é aplicado. Quem quiser pode trocar θ1 por I, θ2 por R, e aqui por I' e R', tá? Aí fica a critério de vocês o que vocês vão usar. Um grande abraço a todos, desculpe aí os barulhos externos, e até a próxima aula, onde resolveremos alguns exercícios de prismas. Um grande abraço a todos!